dia, irmãos. É bom estarmos aqui na casa do Senhor nesta manhã. Muitas notícias vindo até nós, coisas boas, outras não muito boas. Mas nesta manhã eu quero vos pedir que deixem tudo para trás. Nós estamos aqui para louvar o nosso Deus. Um Deus que tudo faz por nós. Um Deus que está conosco a cada momento. Eu vos convido, somos privilegiados. Este é o lugar do Senhor. Esta é a casa do Senhor. Ele está conosco. Ele está em cada um de nós. E é bom que juntos possamos ter esse momento como irmãos. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar aqui na tua casa, juntos como os irmãos, para louvar e bendizer o teu santo e bendito nome. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te peço nesta manhã, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada coração que tem chegado aqui e
que possamos sair daqui, ó Deus, diferente do que entramos. Que a Tua palavra possa tocar aos nossos corações, ó Deus. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Tudo isso, ó Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um coro que diz, eu só confio no Senhor. E esta semana, tudo que eu li acerca das devoções e tudo, foi no mistério da graça de Deus nas nossas vidas. E o americano tem uma frase que usa, que eu acho que cobre tudo isso. God, you got my back. Deus está conosco. Não importa a situação, mesmo quando nós pensamos que, Senhor, onde é que tu estás? Ele está aí mesmo conosco. Então, eu só confio nele, porque ele nunca, nunca, nunca falha. Ele é o meu Deus. Toma as minhas cargas, Ele dá-me canções. Mesmo nos momentos de tristeza, nós temos aquele gozo que vem de dentro. É o gozo de Jesus. Ouviu a
Você não sente medo? Eu sinto medo. Quantas vezes nós sentimos medo? Mas é nessa altura que nós confiamos no nosso Deus. Amém. E eu gosto quando ele diz: e depois eu direi na glória, nas celestiais mansões. Jesus, Aleluia. eras tu que tomavas a minha carga. Aleluia. Senhor, eras tu que caminhavas comigo. Sim. Amém. Aleluia. Que bom saber, não é? Que nós não temos que esperar por o além. Mas mesmo aqui neste mundo, nós damos graças a Deus Aleluia. por tudo que Ele faz. Aleluia. Louvado E seja não o há Senhor. melhor momento do que este. Ver a Simara entrando na igreja. Amém. Simara, nós temos orado por ti. Simara, tu tens estado presente aqui conosco. Nós damos graças a Deus por ti. Amém. Nós damos graças a Deus pela tua coragem e pela tua força. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas obrigada. Obrigada pelo teu serviço. Amém. Obrigada por tudo o que te sujeitaste para estar aqui conosco. E como uma mãe das Forças Armadas Americanas, eu oro por ti. Peço a graça de Deus sobre ti. E como igreja, lembra-te sempre que tens uma igreja orando por ti. Tens irmãos ao teu lado a cada momento. Não importa qual for o trabalho, a tua igreja, a tua família, nós estamos aqui contigo. E o teu Deus, Ele é sempre presente. Aleluia. Onde quer que estiveres, aqui, na batalha, Ele está contigo. Ele é o teu Deus. Prazer ver-te, Xiomara. Nós temos orado, nós temos agradecido a Deus e temos posto nas mãos do Senhor. E como igreja, nós te saudamos nesta noite. Se fosse perto e as circunstâncias fossem outras, nós estaríamos todos lá. Sílvia, obrigada por ti também, para ti também, pela tua família, por estarem aí, pelo apoio e como mãe. Eu sei que aquele coração doeu muitas vezes, mas tu também estás na nossa oração. Eu não sei se Livramento está aí fora, por favor. Nós somos igreja, nós somos irmãos, nós somos família. E mantendo a distância social, eu vou pedir à Puca que venha até aqui, por favor. A gente vê a Livramento chegando, ficando lá, às vezes enxugando uma lágrima, muitas vezes um coração bem triste. Alexandra, aí, Puca. Alexandra, a filha da Livramento, não está bem na praia. Ela tem feito tratamentos de quimioterapia, esperando uma solução. E nós todos sabemos que não é fácil o nosso país quanto aos cuidados médicos, principalmente em casos críticos. Não é fácil, como mãe, estar longe, e ainda por cima longe, com uma filha doente. E eu vou pedir aos irmãos que mesmo onde estejam, e o pastor que faça uma oração especial pela Alexandra, nós vamos pôr as nossas mãos em direção à Puca, representando a Alexandra aqui, e pedindo ao nosso Deus que tudo pode, que toque na Alexandra, que lhe dê a graça. Ele é um Deus que pode curar, mas Ele é um Deus que está sempre presente, dando a graça. Aleluia. Pastor, por favor. Pai Santo, como igreja, nós levantamos as nossas mãos
em direção à nossa irmã Puca, pedindo a Deus o teu favor, a favor, ó Deus, da Alexandra. Tu conheces essa mãe que tem chorado dias chegando à tua casa com tristeza no coração, mas com certeza da tua presença. Ela tem colocado a Alexandra diante de ti. Como igreja também nós temos orado ao longo desses meses, pedindo o teu toque, proteção do alto, ali na praia, sem o conhecimento de muitas pessoas, ó Deus, e como a boca disse que ela não tem realmente pessoas conhecidas. Eu oro, ó Deus, pedindo que a presença do teu Santo Espírito esteja com ela. Ó Deus, que de uma forma muito especial tu possas guardá-la, tocá-la nesse período, ó Deus, de tratamento, Senhor. Eu peço também que algum irmão lá em Cabo Verde, talvez ouvindo esse serviço, ó Deus, possa ser tocado e colocado, ó Deus, ela possa ter no coração o desejo de visitar a Alexandra. Ó Deus, ouve a oração dessa mãe, que ajoelha-se na tua presença em reconhecimento de que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ó Deus, Puca seja guardada por ti também, que ela tenha paz que excede todo o entendimento que vem de Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, também nessa hora, dirigimos as nossas mãos em direção a Silmara, a abençoamos, também pedimos, ó Deus, que tu possas continuar a ajudá-la, portas que têm sido abertas, ninguém pode fechar. Ela é tua filha, ela confia em ti, e eu oro, ó Deus, pedindo que de uma forma muito especial Silmara possa continuar a ver a tua boa mão de ajuda e de graça sobre a sua vida. Eu oro sobre a família. Tu sabes, tu conheces a Sílvia. Tu sabes, ó Deus, o que vai no íntimo do seu coração. Tu conheces o Nixon. Tu sabes, ó Deus, o que vai no seu coração. A mãe da Sílvia, tu sabes também o que vai no coração dela. De toda a casa, ó Deus, eu oro pedindo que essa família seja abençoada, visitada por ti, e que possam, ó Deus, experimentar a paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Eu dirijo as minhas mãos em direção ao meu irmão Euclides, e eu o abençoo. Eu peço, ó Deus, o toque de tua boa mão. Ó Deus, tu és capaz de fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu oro, ó Deus, a favor do meu irmão. Ó Deus, as portas que ele tem orado, Senhor, para serem abertas, sejam no nome de Jesus. Mas, ó Deus, ele possa receber aquele toque especial do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Oramos, ó Deus, a favor dos nossos irmãos, cada um. Ó Deus, tu sabes as lutas. Temos orado a favor do Senhor Nédio. Continuamos, ó Deus, pedindo que ouças, ó Deus, a oração da nossa irmã Dona Dalila. Lembramos, ó Deus, da Dona Zinha Estrela. Lembramos, ó Deus, da Dona Lili. Lembramos da Dona Clementina. Ó Deus, nós lembramos de todos quantos carecem do toque da tua boa mão. Nós lembramos, ó Deus, da Dona Maria Ramos. Nós lembramos da Dona Chilinha. Nós lembramos, ó Deus, da tua igreja. Nós somos teus, ovelhas do teu pasto. Pedimos, cuida de nós, abençoa essa nação. Ó Deus, a tua palavra nos diz que também devemos orar por aqueles que estão em iminência. Nós oramos a favor do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Pedimos o toque de cura sobre ele. Ó Deus, Paulo nos diz para orarmos que nesse momento, ó Deus, todo o partidarismo possa ser colocado de lado. Ó Deus, e que cada crente na tua igreja possa saber que é a tua palavra que nos diz
para orarmos para aqueles que estão em iminência. Pedimos a Deus a favor da sua esposa, Milene. Nós oramos a Deus a favor de todos esses outros que fazem parte também do Congresso, que foram atingidos pelo vírus. As outras pessoas que temos visto, oramos a Deus a favor de todos quantos, ó Deus, têm sido tocados, ó Deus, por essa enfermidade. Pedimos a Deus, tenha misericórdia de nós. Amém. A nossa oração vai também para as nossas ilhas. Ouvimos, ó Deus, que esse vírus tem se espalhado, mas nós te pedimos livramento. Sabemos que o livramento vem do alto e nós confiamos em Ti. Ó Deus, ajuda-nos a ver para além das circunstâncias da vida. Quando tudo parece escuro, quando estamos aqui pensando nas eleições, ouvimos, ó Deus, de ideias contrárias, coisas más que têm acontecido neste mundo, aqui nos Estados Unidos. Ó Deus, nós pedimos livramento e sabemos que certamente, o livramento virá do alto. Nós somos Teus. Continua a ajudar-nos a depender de Ti. Dá-nos a Tua bênção. Mais uma vez, Pai, abençoa a Tua igreja. Guarda cada um de nós. A Tua palavra nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Omnipotente. Amém. Obrigado pela Tua presença. Cuida de nós. Pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus
vamos pedir a bênção sobre a nossa irmã Helena. Deus tem sido fiel na sua vida. Ela fez anos essa semana. Geralmente nós cantamos parabéns às pessoas que fazem ano no domingo. Mas eu sou grato a Deus. Eu tinha falado com ela. Eu dou graças a Deus pela Helena. Nas lutas dessa vida, ela tem aprendido a confiar em Deus. E o desejo do nosso coração é que em todas as circunstâncias da vida, ela possa continuar a buscar Deus, a depender dele, aquele que tudo pode e que nenhum dos planos pode ser frustrado. Oremos. Pai, gratos somos pela vida da nossa irmã Helena, por mais um ano de vida que a deste. Ela tem procurado andar na Tua presença, procurado, ó Deus, viver, ó Deus, perto de Ti. E, ó Deus, nós temos visto o exemplo de fé, exemplo de fidelidade, de alguém que teme ao Senhor e que depende de Deus. Eu oro pedindo que ela possa continuar sendo abençoada por Ti. Ó Deus, concede os sonhos do seu coração. Ó Deus, eu sei que o desejo dela é continuar vivendo para a glória do Teu santo nome. Guarda a sua vida. Lembra, ó Deus, do seu marido, os filhos. Ó Deus, sejam por Ti guardados. E que como igreja possamos continuar a esperar em Ti, dependendo de Ti. Porque tudo podes. Nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. No nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus possa nos abençoar. É bom ver o meu irmão Euclides. Euclides, eu gostaria que ficasses de pé. Eu não sei se os irmãos o conhecem, mas Euclides é um jovem que marcou a nossa vida, a mim e ao pastor Orlando. Por alguns anos, ele foi o nosso presidente, não é? Presidente do grupo Isaac. Irmãos que acreditavam na oração. Ele, na altura, escreveu um coro, Aguenta Escota. É interessante que todas as vezes que eu preguei essa mensagem, das últimas vezes, ele se fez presente. Uma foi na igreja onde o nosso irmão pastor Sansa, reverendo Sansa Gomes, é pastor. E hoje ele chega e eu vou usar a mesma mensagem, um pouco diferente por causa do contexto. Mas eu creio que a palavra de Deus tem sempre algo para nós. Mesmo que lida, repetida, há algo sempre que toca o nosso coração. Euclides, eu dou graças a Deus pela tua vida. E eu agradeço a Deus pelo investimento que tu fizeste na minha vida e na vida do pastor Orlando. Não é? Investimento de alguém que queria andar com Deus. E nós sendo mais novos, eu não estou lembrando qual seria a idade quando éramos parte do Isaac. Talvez 13 anos, Euclides. Qual seria mais ou menos? Quantos anos nós tínhamos na altura? 15, mais ou menos 15 anos. Ele era o nosso presidente de oração e nós tomávamos as nossas reuniões de oração com muita... Nós estávamos sérios e nós fomos abençoados. Que Deus te abençoe. É bom saber que agora estás mudando para New Bedford. Estás aqui e isso alegra o nosso coração. É bom ter-te aqui conosco nesta manhã. Meus amados irmãos, que nós possamos continuar confiando em Deus. A mensagem que realmente eu estarei pregando hoje é uma mensagem que talvez alguns irmãos ouviram. Vai ser um pouco diferente. Talvez os irmãos vão ver que é diferente, mas numa conversa com uma irmã, depois da nossa reunião da oração, na terça-feira, eu falei com o pastor Orlando, eu disse, olha, eu estou mudando a mensagem, porque eu creio que Deus tem essa mensagem para a sua igreja hoje. E é uma lembrança, eu falei com a nossa irmã Dona Adelinda quando ela entrou, dizendo que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no nosso barco, na nossa vida, quando nós dependemos de Cristo a despeito das circunstâncias adversas, Deus vai nos ajudar. E meus amados irmãos, nós precisamos confiar e descansar, porque às vezes nós confiamos, mas nós não descansamos. Descansa no poder de Cristo e no seu amor. Amém, igreja? Que nós possamos continuar descansando e dependendo dele. São Marcos, capítulo 4,
versículos 35 a 41, é a passagem que nós estaremos lendo nesta manhã. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Eu convido os irmãos a ficarmos de pé para a leitura da sua palavra. São Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, que a tua palavra fala aos nossos corações. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Se houvesse uma possibilidade dos discípulos saberem que naquele dia a fé deles seria testada, eu não sei se haveriam de dizer sim a Jesus quando o dia já estava terminando, quando talvez a lua já tinha se despontado, quando as estrelas no céu começaram a cintilar. Eu não sei se esses discípulos haveriam de dizer sim às ordens de Jesus. Passemos a outra banda. Talvez eles pudessem dizer: não, nós hoje será melhor ficarmos onde estamos, vamos descansar e amanhã nós podemos ir até o outro lado. Mas, meus amados irmãos, havia uma urgência em relação a esse pedido de Jesus. Passemos à outra banda. Da outra banda havia alguém à espera. Ele era um endemoniado, um gadareno. A palavra de Deus nos diz que ele estava possesso. E a palavra do Senhor nos diz que deixa entender que Jesus tinha tido um dia bastante atarefado. Chega a noite, ele diz aos discípulos: vamos para a outra banda. Entrando no barco, não puderam agarrar a uma rádio ou a um telemóvel. Não puderam, os irmãos, o pastor está aqui, não puderam agarrar a um rádio ou um telemóvel para ver qual seria o estado do tempo. Vai chover ou não vai chover? Geralmente nós aqui nos Estados Unidos temos essa preocupação principalmente no inverno. Qual é que será que vamos ter neve ou não vamos ter neve? Esses discípulos não tinham nada para que pudessem dizer há previsão para tempestade ou não. A única coisa que eles tinham recebido era uma ordem: passemos para a outra banda. E a Bíblia nos diz que eles entraram no barco. E quando entraram, Jesus foi para a polpa do barco e Jesus começou a dormir. Humanidade. Ele era homem. Ele também, como homem, ficou cansado. Como homem, ele teve momentos de fadiga. Como homem, ele teve sede. Como homem, ele precisava de descansar. O Deus homem que se fez presente entre nós. E a palavra de Deus nos diz que ele entra no barco e ele
começa a dormir. Os discípulos remam em direção à outra margem, ao lado do mar da Galileia. Esses já estavam, muitos deles, não todos, eram pescadores, acostumados àquele lago. Era mesmo, mas não era um mar, mas era um lago. Eles já estavam acostumados a essa travessia. E Jesus dorme. E era um dia normal. E eles disseram, a travessia vai ser calma. Mas eles não sabiam que haveria algo. Eles seriam, aliás, testados na fé. Naquela área, tempestades repentinas caracterizam a região. Aquele mar, o Mar da Galileia, é um grande lago que tem mais de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso acaba por favorecer o acúmulo do ar quente à superfície do lago. E durante o verão, a temperatura no lago passa facilmente aos 30 graus centígrados. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. É também ali que correm as águas do degelo do Monte Hermon, com os seus 3.000 metros de altura. O resultado é um choque térmico e a formação de tempestades repentinas. Essas condições anormais, aliás, fazem com que as águas que antes eram calmas começam a se agitar. Talvez a princípio esses discípulos pensaram, não, tudo está sob controle. Nós vamos conseguir realmente levar o barco em direção à outra margem. Tudo está bem. Meus amados irmãos, a pergunta que realmente nos vem à mente é: que tipo de bote era aquele que Jesus estava? Qual era o material que fora construído? A quem pertencia? Talvez pertencesse a Zebedeu, o pai de Tiago e João. Eles tinham como que na altura uma companhia de pesca. E nós vemos no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 20, que muitas vezes eles vendiam peixe nas imediações em Jerusalém. Os apóstolos Pedro, Tiago e André também eram pescadores. Eles pensavam, tudo está sob controle. Na nossa vida, muitas vezes, meus amados irmãos, nos nossos afazeres do dia a dia, nós pensamos que tudo está sob controle. Nada vai mudar. Até que nós somos atingidos por uma grande tempestade e agora nós perguntamos, o que é que vai acontecer? Às vezes, meus amados irmãos, nós confiamos na nossa força. Nós confiamos no que temos e nós dizemos, eu posso descansar porque nada vai me abalar. Um grande barco construído no dia 31 de maio de 1911. Aliás, foi lançado no mar. No dia 31 de maio de 1911. Titanic foi o seu nome. Era conhecido como símbolo da ousadia humana, orgulho da engenharia náutica, conhecido como colosso de 269 metros de comprimento, 46 mil toneladas, custou mais de 7,5 milhões de dólares, era conhecido como o maior barco jamais construído na altura. E muitos disseram, nem Deus pode por esse barco afundar. Nem Deus. No dia que foi lançado ao mar, na primeira viagem inaugural, todos nós sabemos do relato, foi ao fundo. Nem Deus. Agora vemos essa grande embarcação e comparamos com um bote. Mas eu quero vos dizer, meus amados irmãos,
que, comparado com esse bote que levara Jesus e os seus discípulos, esse bote era muito mais forte. Aliás, nada o faria submergir em relação ao Titanic. Por quê? Não por causa de ser um barco à prova de água, mas porque Jesus estava no barco. Porque Jesus estava no barco. E por isso nós muitas vezes cantamos com Cristo no barco. Tudo vai muito bem. Era o coro favorito da minha irmã, da nossa irmã Dona Dialomba. Todas as vezes que eu ia lá, nós cantávamos esse coro. E juntamente com o irmão Sr. Arthur Lomba. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem. Vai muito bem. A travessia tudo estava indo muito bem. Até que a tempestade começou. As ondas fustigavam aquele bote. Meus amados irmãos, eu quero vos dizer que ondas podem ser intimidadoras, porque não nos esperam para recompormos quando nós somos atingidos por uma vaga. Eu lembro ainda criança, quando eu ia para a lajinha tomar banho, e muitas vezes quando havia um mau tempo, e criança, muitas vezes vinha uma onda, quando eu levantava, outra onda. Todos nós já passamos por essa experiência, não é? Nós usávamos a expressão em São Vicente, altransam careia. Altransam careia. Nós ficávamos completamente sem norte, abalados. Eu quero vos dizer, meus amados irmãos, que o ano de 2020 tem sido um ano de grandes tempestades. Nós temos sido atingidos por ondas todos os dias. Ondas de incerteza. Levarei o meu filho à escola ou ele ficará em casa? Mas se ele ficar em casa, quem é que vai trabalhar? Como é que eu vou conseguir dinheiro para sustentar a minha família? Mas se eu for trabalhar, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou cuidar das pessoas? Os professores vão à escola. Será que há todas as precauções? Irei à igreja ou não irei? Se eu não for à igreja, não serei abençoado. Mas se eu for, será que há algum risco? E nós estamos vivendo num mar de incertezas. Ondas que nos atiram de um lado para o outro. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos sido atingidos pelas ondas da vida. 2020, meus amados irmãos, é uma grande tempestade. Nenhum de nós pode dizer que não. Tempestade, ondas. Ondas que agitam os relacionamentos. Se ele tem máscara e eu não tenho, quem está errado? O que é que vamos fazer? E começamos muitas vezes até nos relacionamentos. Sentimos que relacionamentos são fragilizados. Ondas vêm. Eu não acredito em máscaras, mas eu acredito em máscaras. E você fica de um lado e do outro. O que é que eu vou fazer? Meus amados irmãos, têm sido dias difíceis. Dias difíceis. E nós clamamos misericórdia. Ondas. Onde é que está o pastor? Onde é que está aquele irmão? Onde é que está aquela outra pessoa? E quando atingidos pelas ondas, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós não podemos pensar corretamente. Certo ou errado? E é por isso, meus amados irmãos, que eu quero vos dizer algo muito importante. Durante esses dias, vamos ser mais tolerantes. Vamos amar mais. Vamos andar a segunda milha. Vamos ir mais longe com o nosso irmão. Porque todos nós, nesses dias, parece que o nosso pavio está curto. Por quê? Porque as nossas emoções estão sendo abaladas pelas ondas. De um lado para o outro. Antes vir à igreja era normal, era a coisa mais fácil. Agora você entra na igreja, você tem que colocar gel. Você passa diante de uma pessoa e alguém já está julgando. Há dias eu estava falando com um irmão, ele disse, olha, eu estava no parque andando e veio uma pessoa, uma senhora, ela me viu e ela foi no outro lado porque ela viu que eu estava sem máscara. E sem querermos, meus amados irmãos, todos nós começamos a ter as nossas interpretações. Interpretamos. As ondas tiram a nossa paz. Começamos a duvidar das pessoas. Relacionamentos tornam-se fragilizados. Por quê? Porque estamos sendo
assolados pelas ondas. Em condições normais, muito que acontece hoje não aconteceria. Mas eu quero vos dizer, nós estamos vivendo o anormal. Por isso vamos ser mais tolerantes, vamos amar mais. Vamos chegar com o coração e dizer, não, eu posso discordar daquela pessoa, mas eu amo, eu não entendo e já não é tempo para entendermos nada. Há muitas coisas que eu não estou entendendo. Mas nós precisamos dizer, ó Deus, ajuda-me, diante das incertezas, diante de todas essas provações, diante desses momentos de dúvida, fazer algo. Porque quando os discípulos estavam sendo arrasados pelas ondas, eles estavam tentando fazer alguma coisa. Eles estavam fazendo tudo para que o barco ficasse na superfície. Nós fazemos de tudo para que os nossos relacionamentos não sejam abalados. É nesses dias que nós estamos tentando, acertar as coisas. O que é que eu faço? A onda já veio eu vou ter que tirar água ali, aqui. Mas depois eu vou ter que correr para aqui para tirar água deste lado. E nós ficamos naquela... Eu posso imaginar os discípulos. João, ajuda Pedro. Pedro, ajuda Tiago. O que é que vamos fazer? Ninguém sabe. O que é que vamos fazer diante dessas circunstâncias, meus amados irmãos? Eu não sei, você sabe. Mas chega um momento nessa travessia. Eu não sei quem foi a pessoa, mas alguém lembrou que Jesus estava no barco. Irmãos, diante das tempestades da vida, diante das ondas que se levantam nesses dias, para tirar a nossa paz, para nos agitar por dentro, lembremos que nós não estamos sozinhos. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Nós não estamos sozinhos. Jesus está no barco. E interessante que agora eles dirigem-se a Jesus e eles perguntam a Jesus, não te importas que morramos? Jesus estava dormindo. Aquele que tem o controle deste mundo estava dormindo, porque ele sabe que tudo está seguro nas suas mãos. E se nós confiarmos e descansarmos nele, meus amados irmãos, nós vamos continuar a nossa travessia seguros, porque nós estamos seguros na rocha que é Cristo Jesus. Estamos seguros na rocha que é Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que eles chegam para falar com Jesus. Eles o acordam e eles clamam, mestre, não te importa que morramos? E ele levanta e ele dá uma ordem ao vento. Aquieta-te. E a palavra do Senhor nos diz que a tempestade desapareceu. Fez-se bonança. E o inólogo agora canta, as ondas atendem ao seu mandar. Sossegai. As ondas atendem ao seu mandar. Descansa. Descansa, meu amado irmão, descansa. Descansa no poder de Cristo e no seu amor. Confia e descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, mas descansa. Não fica atribulado. A palavra de Deus nos diz que aquele que tudo criou, que João, quando fala da sua identidade no Evangelho de João, capítulo 1, ele diz-nos que ele estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se levanta e ele dá uma ordem. Ele não fala às ondas. Se fosse tu e eu, nós haveríamos de nos dirigir às ondas. Ele vai ao âmago, ao problema. Ele fala ao vento. Ele falou ao vento. Então o vento parou e tudo ficou calmo. Meus amados irmãos, a maioria das ondas se formam a partir do sopro do vento na superfície do mar ou do lago. O vento bate na água e causa uma ondulação composta de pequenas ondas entre 1 a 2 centímetros, que são chamados de ondas capilares. Quando mais veloz e durável for o vento, maior será a altura da onda. E Jesus fala ao vento.
Porque o problema, meus amados irmãos, não estava nas ondas, mas no vento que precisava serenar. Qual é o problema? Onde está o âmago do problema? Quando há problemas no relacionamento por causa de tudo isso que está acontecendo, vamos pedir a Deus que nos ajude a identificar os problemas para que tudo possa ser solucionado. Vamos pedir a Deus. Peça a Deus, peça a Jesus, porque Ele tudo sabe. Mas nós somos desafiados hoje, nesta manhã, para que nós possamos descansar diante das tempestades da vida, sabendo que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E Pedro escreve sobre Jesus e o que deve ser a nossa atitude. E ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é sobre uma outra pessoa, mas é sobre Jesus. Ele cuida de nós. Veja nas ondas, meus amados irmãos, causadas pelas tempestades da vida, uma oportunidade de crescer um pouco mais e de se aproximar de Jesus, como fizeram os discípulos. Veja nas ondas da vida uma oportunidade de crescer e de aproximar-se mais de Jesus. Eles tiraram os olhos das ondas e eles colocaram os olhos em Jesus e experimentaram a manifestação do seu poder. Sim, meus amados irmãos, Jesus pode dar paz, Ele pode trazer paz aos problemas da vida. Ele nos dá paz no meio das tempestades da ansiedade, quando nós somos chamados a confiar nele. Mas eu quero te dizer que nem sempre a tempestade vai parar. Às vezes Ele vai permitir-te continuar a atravessar a tempestade. Ondas vão continuar a se levantar. Mas Ele apenas quer te dar a perspectiva correta de ser cristão. É que a nossa vida, diante das circunstâncias da vida, dura tempo que durar. Os nossos olhos devem estar firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Confia em Deus. Não há garantia que tudo vai ser muito bem. Mas há garantia, eu não vos deixarei e não vos abandonarei. Eu não vos deixarei e eu não vos abandonarei. E eu gosto daquele cor. Cada vez que a minha fé é provada, Deus vai me dar a chance de crescer um pouco mais. Um pouco mais. As montanhas e vales, mares, se o mar não se abrir, se as ondas não se aquietarem, como Pedro, Jesus vai nos dar a oportunidade também de andar sobre as ondas, sobre o mar. Mar de ansiedades, de problemas, de dificuldades, de momentos difíceis. Confia, descansa no Senhor. Quanto tempo? Não sei. Mas a resposta para cada um de nós nesta manhã é confia em Deus. Você vai sair. Talvez vai ter mais notícias que vão lançar-te de um lado para o outro. As tuas emoções vão ser agitadas. O mar continua agitado, mas Jesus está contigo. Descansa. Entrega a tua vida nas suas mãos. Por quê? Porque Ele é Deus, o Senhor. Que nós possamos confiar nele. Nós vamos ter o nosso tempo da comunhão, da ceia do Senhor, uma vez por mês. Nós temos esse tempo e é privilégio tomarmos parte na ceia do Senhor. Os irmãos têm nas vossas mãos os elementos e nós vamos cantar o coro. Ele é Deus, o Senhor, antes de nós passarmos para a ceia.
dos mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Todos os irmãos têm os elementos? Algum irmão que não tenha tomado os elementos ao entrar? Então vamos passar. A ceia da comunhão, instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um sacramento que proclama a sua vida, os seus sofrimentos, a sua morte sacrificial e ressurreição e a esperança da sua segunda vinda. Aponta para a morte do Senhor até a sua volta. A ceia é um meio da graça em que Cristo está presente pelo Espírito. É para ser recebida em reverente apreço e gratidão pela obra de Cristo. Todos quantos estão verdadeiramente arrependidos, abandonaram os seus pecados e creram em Cristo para a salvação, são convidados a participar na morte e ressurreição de Cristo. Nós chegamos à mesa para sermos renovados em vida e salvação e sermos feitos um pelo Espírito. Em unidade com a Igreja, confessamos a nossa fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente. E assim oramos. Santo Deus, reunimos-nos à tua mesa em nome do teu Filho Jesus Cristo, que por teu Espírito foi ungido para pregar as boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos, libertar os oprimidos. Cristo curou os enfermos, alimentou os famintos, comeu com os pecadores e estabeleceu a nova aliança para o perdão dos pecados. Vivemos na esperança da sua segunda vinda. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão e deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: bebei dele, todos, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramada por vós e por muitos, para perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E assim nos reunimos como corpo de Cristo, para nos oferecermos a Ti em louvor e ação de graças. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e sobre estas Tuas dádivas. Faze-as ser para nós, pelo poder do Teu Espírito, o corpo e o sangue de Cristo, para que possamos ser para o mundo o corpo de Cristo, redimidos por Seu sangue. Pelo Teu Espírito, faz-nos um em Cristo, um com os outros, e um no ministério de Cristo para todo o mundo, até que Cristo venha em vitória final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, partido por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Comei, lembrando que Cristo morreu por vós, e sede agradecidos.
O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Bebei, lembrando que Cristo morreu por vós, e sede agradecidos. Fiquemos de pé. Temos mais uma vez esse coro. Os copos podem ficar nos bancos, nós teremos alguém depois retirando. Ou mesmo quando os irmãos saírem na entrada da igreja, podem deixar o copo no cesto. Ele é Deus, o Senhor, dentre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Amém. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um domingo abençoado na sua presença. E lembra-se sempre, não estás sozinho. Jesus está contigo.